de algo que todo homem sente, mas poucos têm coragem de admitir. A dor silenciosa de perceber que a mulher que antes sorria diferente para ele, agora evita o olhar. E o pior, ele nem sabe onde errou. Vive entre o desejo de reconquistar o interesse dela e o medo de parecer fraco. Essa é a batalha invisível que muitos enfrentam. Não é contra ela, é contra si mesmos. A verdade é que a maioria dos homens perde o poder justamente quando mais precisa dele, quando as emoções começam a dominar o raciocínio. O estoico entende que o controle não é sobre o mundo, mas sobre a própria mente. Enquanto outros correm atrás, o homem de propósito observa. Enquanto a maioria busca a aprovação, ele cultiva a presença. Nos filmes, vemos heróis que vencem batalhas externas, mas os verdadeiros heróis são aqueles que vencem o caos interno, o silêncio, a ansiedade, o medo de não ser suficiente. Em O Gladiador, Maximus perde tudo, mas não perde o foco. Em Rocky Balboa, o golpe mais forte não é o do adversário, é o da vida. E ainda assim, ele se levanta. Esse é o espírito que falta em muitos homens hoje. Disciplina, firmeza e empatia. E é curioso, porque enquanto você luta por controle, talvez exista uma mulher que sofre em silêncio por você. Ela observa, sente, mas não diz. E cada gesto, cada olhar, carrega algo que você ainda não entendeu. Este vídeo é sobre enxergar o invisível, sobre aprender a ler o silêncio, o cuidado e os sentimentos que ela esconde atrás de um sorriso contido. Homem algum se torna verdadeiramente atraente só com palavras. O que conquista é a calma no olhar, o respeito no gesto e a empatia que cria segurança. Os homens que evitam os erros da pressa e da carência não apenas conquistam mais, eles se tornam líderes de si mesmos. Se você quer aprender a reconhecer esses sinais e transformar sua forma de se conectar com as mulheres, com força, propósito e presença, então inscreva-se agora no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. E comenta aí embaixo, confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida, para mostrar que você está nesse caminho de evolução. Há coisas que o silêncio nunca revela com palavras, mas o olhar entrega em segundos. É nele que mora a verdade que o orgulho tenta esconder. Uma mulher pode dizer, tá tudo bem, mas se você olhar com atenção, de verdade, vai ver o medo, o carinho e até o desejo que ela tenta disfarçar. O olhar é a linguagem da alma, e poucos homens têm a paciência de aprendê-la. Os estoicos diriam, observe antes de agir, porque o olhar é ação contida, emoção não dita. Muitos homens perdem o momento certo de agir porque estão distraídos com o próprio ego. Ficam tentando impressionar, mostrar força, em vez de perceber que a verdadeira força está na calma. Quando ela te olha e depois desvia rápido, não é desinteresse, pode ser conflito. Pode ser um sentimento crescendo, mas ainda sem coragem de se revelar. O olhar, quando acompanhado de silêncio, é uma batalha interna entre o que ela sente e o que teme demonstrar. Há olhares que dizem, fique, mesmo quando as palavras dizem, vai. E o homem atento, aquele que cultiva empatia e disciplina emocional, sente isso. Ele não reage com desespero nem com orgulho, apenas entende o momento. A mulher que olha e se cala está te entregando uma verdade disfarçada. E se você não perceber, ela aprende a esconder melhor. É assim que muitos se perdem, não por falta de amor, mas por falta de percepção. Em cenas clássicas de filmes como Orgulho e Preconceito, ou Encontros e Desencontros, o olhar carrega o peso de tudo o que não pode ser dito. É o olhar que cria a atenção, que desperta o cuidado, que conecta duas almas antes mesmo do toque. É a pausa antes do beijo, o instante que separa o talvez do sim. Só quem entende o poder do olhar sabe que o verdadeiro jogo da sedução acontece em silêncio. E é aqui que a filosofia estoica se encaixa com perfeição.
O olhar calmo, firme e empático é reflexo de um homem em controle de si. Ele não busca dominar o outro, ele domina suas próprias reações. Porque quando um homem aprende a se observar, começa a enxergar o outro com profundidade. A mulher percebe isso. E sem entender por que, começa a confiar. Então, da próxima vez que cruzar o olhar com ela, não fuja nem force. Apenas esteja presente. Deixe que o silêncio fale, que o cuidado se manifeste no olhar e que a empatia faça o resto. É nesse instante, discreto e poderoso, que nascem os sentimentos mais verdadeiros. E é também nesse instante que muitos homens perdem a chance, por não estarem realmente ali. Os homens subestimam o poder dos pequenos gestos. Acham que conquistar é sobre grandes palavras, promessas ousadas ou planos perfeitos. Mas o que realmente marca uma mulher são as atitudes simples, o cuidado silencioso que mostra presença sem precisar de barulho. Quando ela sente que você percebe o que os outros ignoram, nasce uma conexão real. Cuidar é perceber o detalhe, é estar atento ao que ela não diz, é entender o que ela sente mesmo quando finge estar bem. Muitos homens confundem cuidado com servidão. Ser empático não é se anular, é ter sensibilidade sem perder firmeza. O homem estoico não se curva para agradar, ele observa, age quando necessário e volta ao seu centro. Ele não busca recompensas por seus gestos, porque o valor do cuidado não está na troca imediata, mas no impacto que deixa. É esse equilíbrio entre atenção e autodomínio que diferencia um homem comum de um homem de propósito. Pensa numa cena clássica. Ela fala de um problema qualquer, e enquanto muitos responderiam com "vai passar", você escuta de verdade. Isso é raro. Você faz uma pergunta, lembra do que ela contou dias atrás, mostra que se importa. A empatia cria um campo de confiança que palavras bonitas jamais criariam. É nesse ponto que ela começa a baixar a guarda. O cuidado desperta sentimentos porque toca onde ninguém mais chega, no emocional. Mas o erro fatal é transformar o cuidado em carência. Quando o homem faz para ser notado, o gesto perde o sentido. Ela sente quando há expectativa disfarçada. E é aí que surge a rejeição, o afastamento, o rótulo de amigo legal. O verdadeiro cuidado é silencioso. É quando você faz sem precisar mostrar. Quando o olhar fala por si e o gesto revela mais que o discurso. Isso gera respeito. E respeito é o terreno fértil da atração genuína. Os estoicos ensinavam que a virtude está na ação, não na intenção. Mostrar atenção constante é uma forma de disciplina emocional. Não é bajulação, é presença. O homem que sabe cuidar sem perder a própria essência cria algo raro: segurança emocional. E segurança para uma mulher é sinônimo de desejo. É o tipo de presença que faz falta mesmo no silêncio. Lembre-se, são os gestos invisíveis que deixam marcas profundas. O cuidado diário, o olhar atento, o respeito aos sentimentos dela. Tudo isso constrói uma energia que nenhuma frase ensaiada consegue igualar. Enquanto muitos tentam impressionar com barulho, o homem sábio conquista no silêncio, um gesto de cada vez. O silêncio, às vezes, é mais barulhento que 1000 palavras. Quando uma mulher começa a falar menos, a se afastar de conversas que antes fluíam naturalmente, é porque dentro dela há um conflito. Não é desinteresse imediato, é proteção. O silêncio é o escudo de quem tem medo de se machucar, de quem sente, mas não sabe se pode confiar. E é aí que o homem atento, o que age com empatia e cuidado, tem a chance de enxergar além da superfície. O erro de muitos é tentar quebrar o silêncio à força. Eles pressionam, cobram, interpretam o afastamento como desafio ao ego. Mas o homem de propósito entende que o silêncio não se invade, se acolhe. Ele não tenta arrancar palavras, ele oferece presença. Porque a mulher que sofre em silêncio precisa de espaço para sentir, não de discursos prontos. E o silêncio, quando compreendido com paciência, revela mais do que qualquer explicação.
Há um trecho em Antes do Amanhecer que ilustra isso perfeitamente. Os dois protagonistas caminham, se olham, hesitam. O silêncio entre eles é tenso, mas também íntimo. É ali que a conexão nasce, na ausência de palavras e na presença de vulnerabilidade. Na vida real, é igual. Quando você não tenta preencher o silêncio com nervosismo, ela percebe sua calma. E essa calma comunica algo profundo: segurança. O medo de se abrir vem das cicatrizes. Toda mulher tem histórias que moldaram a forma como ela se protege. Algumas falam menos porque já foram ignoradas quando mais precisaram ser ouvidas. Outras se calam porque sabem que a sinceridade pode afastar. Então, quando ela se fecha, o pior erro é interpretar como rejeição. Na verdade, é um teste inconsciente. Ela quer saber se você tem a paciência e a empatia para ficar. O homem estoico compreende o poder do tempo. Ele sabe que tudo o que é genuíno floresce no ritmo certo. Por isso ele não se desespera com o silêncio. Ele o observa, aceita e responde com serenidade. Enquanto os impacientes se perdem tentando resolver o mistério, o sábio entende que o silêncio é parte da dança. Às vezes, ela só precisa sentir que pode falar, quando quiser. E é exatamente nesse espaço entre o medo e a coragem que nascem os sentimentos verdadeiros. Quando ela finalmente se abre, não é por insistência, é por confiança. E essa confiança não se conquista com palavras bonitas, mas com consistência emocional. Aprender a ouvir o silêncio é uma das virtudes mais raras e uma das formas mais sutis de conquistar uma mulher que sente mais do que demonstra. Às vezes, o que parece casual é, na verdade, profundamente intencional. Uma mulher que sente algo por você raramente desaparece por completo. Ela se mantém por perto, comenta algo nas redes, aparece por acaso, faz perguntas sutis sobre a sua vida. É o jeito dela de permanecer próxima sem se expor. Essa presença constante, envolta em silêncio, é o reflexo de sentimentos reprimidos. O cuidado se disfarça em curiosidade. O ciúme se esconde atrás de sorrisos neutros e o homem atento percebe. Mas o homem distraído ignora esses sinais. Ele acha que, se ela não fala diretamente, é porque não se importa. Esse é o erro fatal. Julgar os sentimentos dela apenas pelas palavras. O estoico entende que o que não é dito é tão importante quanto o que é. Quando ela se mantém presente mesmo sem motivo aparente, há emoção ali. É o modo silencioso de demonstrar afeto, de dizer, ainda estou aqui, sem precisar verbalizar. A presença é o cuidado disfarçado em rotina. O ciúme velado, por outro lado, é um capítulo à parte. Ela não vai admitir que sente, e talvez nem perceba, mas pequenas reações denunciam. O olhar diferente quando você menciona outra mulher, o tom mais seco em uma conversa, o afastamento repentino seguido de reaproximação. Isso não é manipulação, é medo. Medo de perder algo que talvez nunca tenha sido dela. Medo de demonstrar sentimentos e ser rejeitada. Em Casablanca, há uma cena em que Ilsa olha para Rick sem dizer nada. O silêncio é cheio de dor, desejo e lembrança. A presença dela é quase uma confissão. Assim também é na vida real. O olhar insistente, o comentário sutil, a preocupação disfarçada. Tudo isso é uma tentativa de permanecer conectada sem se expor. Só o homem com empatia percebe que o ciúme velado é o eco de um sentimento que ainda não encontrou coragem para ser dito. O homem de propósito não reage com vaidade. Ele não usa o ciúme dela para inflar o ego, mas para compreender o que está acontecendo. Ele mantém o equilíbrio, firme, calmo, observador. O cuidado dele é o contraponto à insegurança dela, e é justamente essa serenidade que faz a diferença. Enquanto outros a confundem com indiferença, ele entende como vulnerabilidade. Essa leitura cria uma conexão emocional silenciosa, mas poderosa. Quando você aprende a reconhecer essa presença constante e o ciúme disfarçado, começa a enxergar a profundidade dos sentimentos humanos.
A mulher que sofre em silêncio não precisa de declarações, precisa de compreensão. O homem que domina suas reações e oferece calma em meio ao caos é aquele que conquista sem pressa, porque sua presença fala mais alto do que qualquer palavra. Existe um momento em que ela parece estar totalmente entregue. Conversa, se aproxima, te olha de um jeito diferente. E de repente, esfria, se afasta, silencia, muda o tom. Esse vai e vem confunde até o homem mais centrado. Mas, na verdade, é o reflexo de um conflito interno. O coração quer se aproximar, mas o medo o empurra para longe. A mulher que sente intensamente e ainda não confia plenamente vive nesse paradoxo: o desejo de se entregar e o instinto de se proteger. O erro da maioria dos homens é reagir com ansiedade. Quando ela se afasta, eles correm atrás, pressionam, tentam resolver, o que muitas vezes não tem solução imediata. O homem estoico faz o oposto. Ele observa, entende que a oscilação faz parte da natureza emocional. Ele sabe que o afastamento nem sempre é rejeição. Às vezes, é só o silêncio necessário para reorganizar sentimentos. É a pausa que antecede um novo movimento. Essa dualidade é comum em quem já se machucou. O medo de reviver a dor faz com que ela teste o terreno. Ela se aproxima para sentir, se afasta para se proteger. É como caminhar descalça em terreno incerto, um passo de cada vez. E o olhar atento percebe isso. Ele não julga, não cobra, apenas entende. E nessa compreensão nasce o respeito, porque o cuidado também está em saber dar espaço, sem desaparecer. Em 500 dias com ela, há uma cena que resume bem esse movimento. Ela se mostra presente, envolvida, mas também confusa e distante em certos momentos. A oscilação não é falsidade, é vulnerabilidade. E é aí que o homem equilibrado se destaca. Ele não transforma a oscilação dela em um campo de batalha, mas em um convite à empatia. Ele entende que todo sentimento verdadeiro carrega medo e coragem na mesma medida. O homem de propósito sabe esperar sem perder presença. Ele não persegue, mas também não some. Ele mantém o olhar firme, a postura serena e o coração no lugar. Essa energia tranquila transmite confiança, e é justamente essa confiança que transforma o medo dela em entrega. Enquanto os impulsivos a confundem com indecisão, o sábio enxerga um pedido disfarçado. Me entenda antes de me julgar. No fim, é essa dança entre aproximação e afastamento que define a profundidade de uma conexão. O segredo está em não reagir, mas compreender. A mulher que sofre em silêncio está sempre testando os limites do próprio coração. E o homem que domina suas emoções e age com empatia transforma o caos dela em calma. Esse é o verdadeiro poder da presença. Equilibrar distância e desejo com serenidade e propósito. No fim, tudo se resume a uma coisa: presença. O homem que aprende a ouvir o silêncio, a interpretar o olhar e a agir com cuidado, transforma a forma como se conecta com as mulheres e com a vida. Porque o que conquista de verdade não é o discurso afiado, é a serenidade de quem sabe o que quer e não precisa provar. A mulher sente quando há propósito. Ela percebe quando o homem carrega disciplina no gesto e empatia no olhar. O estoico diria que o verdadeiro poder está em dominar a si mesmo. A conquista começa dentro, não fora. Quando você controla suas reações, entende os sentimentos dela com mais clareza. Quando pratica o cuidado, sem esperar retorno, cria respeito. Quando aceita o silêncio sem medo, constrói confiança. São esses detalhes invisíveis que criam laços duradouros, porque mostram maturidade emocional. Algo que o mundo moderno quase esqueceu. Pense em quantas oportunidades se perderam por pressa, orgulho ou insegurança. Quantas vezes você reagiu antes de entender? Quantas mulheres se calaram porque sentiram que você não saberia ouvir? É aí que mora a transformação. Quando o homem desperta para o poder da calma,
Ele deixa de correr atrás e passa a atrair naturalmente. Ele não busca validação, ele inspira. E se há algo que o silêncio feminino ensina, é que o amor verdadeiro não precisa de gritos. Ele se constrói em olhares, em gestos, em pequenas demonstrações de empatia. O homem que entende isso não vive de aparências, vive de essência. E por isso ele conquista sem esforço, porque já conquistou o que mais importa, a si mesmo. Então reflita, você tem sido presença ou apenas ruído? Tem ouvido o silêncio ou tentado preenchê-lo com palavras vazias? A resposta está em quem você decide ser daqui para frente. O homem que lidera a própria mente é aquele que o mundo e as mulheres naturalmente respeitam. Se esse vídeo te fez pensar, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com um irmão que precisa despertar. E comenta aqui: confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida, porque o primeiro passo para conquistar é se tornar digno de ser conquistado.